Olá! Na nossa última conversa, a gente explorou a primeira peça da garra, sabe? Aquela tenacidade para alto desempenho. Hoje, a gente vai se aprofundar na segunda peça desse quebra-cabeça, a força de vontade. E as nossas fontes de hoje propõem uma abordagem assim, quase que invertida para a produtividade, atacar a tarefa mais assustadora logo de cara. A missão aqui é desvendar como essa nossa energia mental funciona e como a gente pode gerenciar ela para, como diz a fonte, construir um hábito de ferocidade. É uma missão e tanto, né? Porque toca num ponto que confunde muita gente. As fontes que a gente analisou insistem que a gente precisa enxergar a força de vontade não como uma questão de caráter, de ser forte ou fraco, mas como um recurso biológico. É algo que se esgota. O exemplo clássico que fundamenta muito disso é o teste do marshmallow de Stanford. É impressionante revisitar esse estudo, né? Crianças que conseguiam resistir a comer o marshmallow em troca de 2 mais tarde, acabaram tendo, décadas depois, mais sucesso na vida em várias métricas, superando até a previsão de testes de QI. Isso é fascinante porque tira a discussão do campo da moralidade, da culpa, e a coloca no campo da estratégia. Se é um recurso que se esgota, então a pergunta muda de como eu tenho mais força de vontade para Como eu uso o pouco que tenho de forma mais inteligente. Exatamente essa é a virada de chave. E o estudo do marshmallow revela justamente isso, a habilidade de gerenciar um impulso. De adiar a gratificação é uma habilidade preditiva poderosa. Não se trata de ter um desejo menor pelo doce, sabe? Mas de ter uma estratégia melhor para lidar com esse desejo. E a estratégia principal que a fonte apresenta se baseia numa metáfora muito simples, né? A força de vontade é como a bateria de um celular. Você acorda de manhã com ela em 100%, depois de uma noite de sono. E cada decisão que você toma ao longo do dia, por menor que seja, consome um pouco dessa carga. Desde escolher o que vestir, resistir ao pão na padaria, até focar numa reunião chata. Esse consumo é cumulativo. A fonte descreve uma cena que é, assim, quase universal. A pessoa que passa o dia inteiro sendo exemplar na dieta. Ela diz não para o croissant no café da manhã, escolhe a salada no almoço e ignora a caixa de bombons no escritório. Um verdadeiro modelo de autocontrole. E aí, às 9 da noite, sentada no sofá, exausta, ela se vê atacando um pote de sorvete, sem nem pensar direito. Eu me identifico completamente com essa cena, mas a explicação é que não se trata de uma falha de caráter que surge magicamente à noite, né? É a consequência previsível de uma bateria que chegou a 1%. A capacidade de dizer não simplesmente se esgotou. Exatamente. Essa ideia foi amplamente popularizada nos estudos do psicólogo Roy Baumeister sobre o que ele chamou de esgotamento do ego. E aqui vale uma nuance que as nossas fontes fazem questão de ressaltar, o que mostra que a análise é bem atualizada. Inicialmente, o Baumeister e a equipe dele ligaram esse esgotamento diretamente aos níveis de glicose no cérebro. A ideia era que o autocontrole consumia glicose e quando o nível caía, a força de vontade também caía. E essa teoria ainda se sustenta? Hoje ela é bem mais debatida. Estudos mais recentes mostraram resultados conflitantes e a ligação direta e exclusiva com a glicose é vista como uma simplificação. O mecanismo parece envolver outros fatores, como a percepção do esforço, a motivação, mas o ponto crucial e que permanece um consenso é o fenômeno em si. A força de vontade é, de fato, um recurso limitado que se desgasta com o uso contínuo. A bateria descarrega, mesmo que a gente ainda não entenda 100% da química por trás disso. Isso me faz pensar. Se a gente aceita essa premissa da bateria matinal, então o jeito que a maioria das pessoas começa o dia, já acordando e pegando o celular, rolando o feed, respondendo e-mails, resolvendo dezenas de pequenas coisas, parece ser um desperdício total dessa carga máxima. A fonte propõe uma inversão completa dessa lógica, certo? Uma inversão total. A estratégia é brutalmente simples na sua formulação. Engula o seu sapo feio primeiro. A metáfora, que foi popularizada pelo Brian Tracy, mas tem raízes ainda mais antigas, é sobre identificar aquela tarefa mais importante, mais difícil e provavelmente a que você mais tem chances de procrastinar.
e executar ela como a primeira coisa do seu dia de trabalho. É uma metáfora ótima, mas também um pouco brutal. A ideia de começar o dia com algo que você ativamente quer evitar é difícil de vender. Imagino que a chave seja o benefício que vem depois, aquela sensação de alívio que a fonte descreve. Exatamente. É um ato de usar a sua biologia a seu favor, em vez de lutar contra ela. Você direciona o pico da sua energia mental e do seu autocontrole para o maior desafio do dia. Em vez de gastar essa energia premium em tarefas de baixo valor, que poderiam ser feitas com a bateria a 40%, você a investe naquilo que realmente vai mover seus projetos para frente. E a consequência psicológica disso é poderosa. Uma vez que você engoliu o sapo, todo o resto do dia parece mais leve. Você já venceu a batalha principal antes das 10 da manhã. E o fascinante aqui é como a fonte conecta isso com o conceito de flow, o estado de fluxo, né? Não se trata só de fazer a tarefa, mas de como fazê-la. A recomendação é de um bloco de trabalho focado e ininterrupto. Sim, e os números são específicos. A sugestão é de um bloco de 90 a 120 minutos. E não é um tempo aleatório. Pesquisas sobre ciclos de atenção e performance, os chamados ritmos ultradianos, mostram que a gente consegue manter um foco intenso por períodos que variam, assim, entre 90 e 120 minutos. Depois disso, a gente precisa de uma pausa. Então esse bloco de tempo não serve apenas para usar a força de vontade no pico, mas também é a janela ideal para mergulhar fundo numa atividade a ponto de entrar nesse estado de fluxo, onde a produtividade dispara, a criatividade aflora e a percepção do tempo se altera. Isso explica porque, às vezes, depois de 1h30, focada no projeto, parece que você mal começou, mas ao mesmo tempo realizou muita coisa. A percepção do tempo muda completamente. A fonte dá exemplos de que tipo de sapos se encaixam bem nesses blocos de tempo. Sim, e a distinção é importante. O sapo não é necessariamente a tarefa mais chata, tipo preencher um relatório de despesas. É a tarefa mais importante e que exige maior carga cognitiva ou emocional. Para um escritor, é escrever o capítulo do livro, não responder e-mails. Para um programador, é resolver aquele bug complexo, não participar de reuniões de status. Para um gestor, pode ser ter aquela conversa difícil com um membro da equipe. É a tarefa que, se concluída, gera o maior impacto positivo no seu dia ou na sua semana. Certo. A estratégia da manhã está clara. Usamos a bateria cheia para o sapo, mas o dia continua. E, inevitavelmente, a bateria vai chegar lá pelos 30% no meio da tarde. Aquele momento em que um café extra não resolve mais e a tentação de procrastinar nas redes sociais é imensa. O que fazer para não acabar no sorvete às 9 da noite, metaforicamente falando? É a pergunta de $1 milhão. E a fonte aborda isso diretamente, focando em estratégias de recarregamento que funcionam. E não se trata de esforço bruto, de tentar se esforçar mais. É, de novo, sobre trabalhar com o corpo. A primeira sugestão, que pode parecer um luxo para muitos, mas cuja eficácia é comprovada, é o cochilo. Mas não qualquer cochilo. Um cochilo estratégico, imagino. Mitch, é fascinante. O nosso cérebro passa por diferentes estágios de sono. Nos primeiros 20 a 30 minutos, estamos num sono mais leve, o que é suficiente para limpar alguns resíduos metabólicos que se acumulam no cérebro, como a adenosina, e ajuda a consolidar memórias de curto prazo. Passando desse tempo, a gente começa a mergulhar no sono de ondas lentas, o sono profundo. E acordar abruptamente desse estágio é o que causa a famosa inércia do sono, sabe? Aquela sensação grog, de estar mais cansado do que antes. Sei. Então, o cochilo estratégico de 20 a 40 minutos é como uma limpeza rápida do sistema sem desligar a máquina completamente. Um reset muito eficaz. Ok, o cochilo é uma opção. Mas e para quem não pode ou não consegue tirar um cochilo no meio do dia? Qual a segunda estratégia? A segunda é mais acessível e talvez até mais poderosa em alguns aspectos. A mudança de estado através do movimento. Uma caminhada de 20 minutos, um alongamento, qualquer exercício leve. A fonte usa um termo técnico que parece assustador, mas a ideia por trás é brilhante. Hipofrontalidade transitória induzida por exercício. Uau, isso parece algo saído de um artigo científico denso. Me explica isso. Mas vamos quebrar o termo. Hipo significa reduzido,
Frontalidade se refere à atividade no córtex pré-frontal. Essa é a parte mais executiva do nosso cérebro. É onde a gente planeja, toma decisões complexas e também onde a gente rumina, se preocupa e onde mora aquela voz do nosso crítico interno que não se cala. Mas isso parece um pouco contraintuitivo. A gente está cansado, com a bateria fraca, e a solução é gastar mais energia fazendo exercício. Como a fonte explica essa aparente contradição? Faz duas coisas incríveis. Primeiro, ele aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, levando mais oxigênio e nutrientes. Segundo, e aqui entra a hipofrontalidade, ele literalmente cansa essa parte superativa do córtex pré-frontal. É como se o cérebro desviasse recursos para coordenar o movimento, o sistema sensorial, e com isso ele abaixa o volume daquela ruminação mental constante. É uma forma neurobiológica de sair da própria cabeça. Perfeito, é isso. O barulho diminui. Então não é só uma pausa do trabalho, é uma pausa na nossa própria mente tagarela. Exatamente. É um reset que acalma o sistema nervoso, libera endorfinas que melhoram o humor e, ao reduzir essa atividade frontal excessiva, prepara o cérebro para focar de novo. A fonte descreve esse estado pós-caminhada como a antessala de um estado de fluxo. Você volta para sua mesa com a mente mais limpa, menos ansiosa e, paradoxalmente, com mais energia mental para a próxima tarefa. Ok, vamos juntar as peças então. O que tudo isso significa na prática? Se a gente fosse resumir, o primeiro ponto é abandonar a ideia de que força de vontade é uma virtude infinita. Ela é uma bateria. Isso. E como toda a bateria, ela tem uma carga máxima pela manhã que precisa ser usada de forma estratégica. O segundo ponto, portanto, é a estratégia em si. Usar essa carga máxima na tarefa mais impactante e desafiadora do dia. Engolir o tal sapo feio primeiro. E terceiro, quando a bateria inevitavelmente enfraquecer à tarde, a solução não é mais cafeína ou força bruta. É um reset inteligente, um cochilo curto, de menos de 40 minutos, ou uma caminhada de 20 minutos, para induzir essa hipofrontalidade e limpar a mente para a segunda metade do dia. Exato. E se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, o que estamos descrevendo é uma meta-habilidade. A gestão da força de vontade não é sobre se tornar uma máquina de produtividade ou trabalhar mais horas. É sobre desenhar o seu dia de uma forma que honre a sua biologia, minimizando a fricção e a resistência interna. É sobre criar as condições para que o foco e a energia fluam para o que é verdadeiramente importante. É uma mudança de lutar contra si mesma para trabalhar consigo mesma. Perfeitamente colocado. E essa é a base para construir a perseverança. Ao vencer a batalha mais importante do dia, todos os dias, você cria um ciclo de feedback positivo. Você prova a si mesmo que é capaz. Isso constrói confiança, constrói ímpeto. E é essa consistência diária que, no final das contas, a fonte define como o hábito da ferocidade. Não é uma ferocidade agressiva, mas uma determinação implacável na execução, que começa com a gestão inteligente do nosso recurso mental mais precioso. E para a gente encerrar, isso tudo me deixa com uma pergunta para reflexão. A fonte nos diz para enfrentar a tarefa mais difícil primeiro, mas isso obriga a gente a definir o que mais difícil realmente significa para cada um, né? É a tarefa que exige mais do nosso cérebro, como analisar uma planilha complexa, ou é a tarefa que mais drena a nossa energia emocional, como dar um feedback delicado a um colega, ou quem sabe a tarefa mais difícil é aquela que está diretamente ligada aos nossos maiores sonhos e objetivos, aquela que nos dá um pouco de medo justamente por ser tão importante. Acho que a forma como cada um responde essa pergunta e escolhe o seu sapo feio de cada dia pode revelar muito sobre quais são as nossas verdadeiras prioridades e o que realmente significa progredir.